Boa noite. Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário João Armas Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Ausência justificada. Por haver número legal, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a quarta sessão extraordinária, neste dia 27 de maio de 2025. Convido para compor a mesa o excelentíssimo prefeito municipal Dr. Paulo César Vaz e o representante do setor Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Piauí, senhor Vilmar Osanam Borges. Por favor, Vilmar. Põe na cadeia para ele, põe ele. Prefeito aí, não falei o nome dele. Para representar o senhor prefeito, convido o Dr. Davi Cândido a compor a mesa. Passaremos à ordem do dia. Desculpa, peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofícios número 273 ao número 281 de 2025, a Câmara Municipal de Piauí, através da Comissão de Finanças e Orçamento, convidou as autoridades, entidades e mídias de divulgação para a discussão do projeto de lei 29 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências, enviado pelo prefeito municipal para a apreciação dos vereadores, em cumprimento às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, edital de convocação para a quarta sessão extraordinária audiência pública. Passaremos à ordem do dia. Em cumprimento ao regime interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Essa audiência pública é destinada exclusivamente à discussão do projeto de lei número 29 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências, enviada pelo Poder Executivo Municipal para apreciação dos vereadores. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar a oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, ao representante do setor Contabilidade e Finanças da Prefeitura Municipal de Piauí, o senhor Vilmar Osanam Borges, nosso amigo Dr. Davi também, compondo a mesa, para que discorram sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. Boa noite.
Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto de lei 29, igual já foi dito, que é o projeto que trata sobre a lei de diretrizes para a elaboração da peça orçamentária para 2026. Essa lei, este ano, é um ano bem atípico com relação à LDO, que o que trazemos na lei apresentada as metas e prioridades da administração. Um dos primeiros itens, ela só vai compor junto com o envio do orçamento, que é quando da elaboração do PPA. Porque o PPA vai ser elaborado 2026 a 2029. Hoje nós estamos trabalhando com o PPA, que encerra em 2025. Então não tem como a gente trazer as metas e prioridades, pois ainda não foi feito a peça, uma das peças orçamentárias, que é o PPA. Então essas primeiras metas e prioridades vai ser juntado quando do envio do orçamento, em 31 de agosto, aí a gente vai encaminhar as metas e prioridades para 2026. No mais, consta as orientações básicas para a lei orçamentária, a disposição com relação à dívida e o endividamento público municipal, a disposição sobre política de pessoal e encargos sociais, previsão e contratação de hora extra, disposições sobre a receita, alterações na legislação do município, equilíbrio entre receita e despesas, os critérios para limitação de empenhos e as normas de controle de custo e avaliação de resultado de programas orçamentários. Com relação às metas de receita e despesa, a gente já apresenta aqui junto com a peça orçamentária, vem aqui os índices oficiais que a gente tem para a elaboração do orçamento para 2026. Então, esses índices oficiais compõem do anexo dessa lei, e a previsão de receita e despesa uma previsão, né, de acordo com os índices oficiais, que ainda pode ser modificada quando da elaboração do orçamento. Aqui nós temos uma previsão 2025, que já foi aprovado por essa Câmara, que é a receita do município, 200 milhões de reais. A previsão para 2026, 210 milhões. 2027, 220 milhões. E 2028, 230 milhões. Essa é a previsão de receita, né? Igualmente, né, a previsão de despesas também para esse exercício. Este ano, a gente tem uma preocupação muito grande com relação à previsão orçamentária para 2026, que está tramitando um projeto de reforma tributária, né, que vocês estão cientes disso, que a partir de 2026 vai entrar uma nova, pelo menos já está praticamente aprovado, né, que vai mudar toda a tributação feita no Brasil, principalmente quanto relação ao FPM, que é do município, quase todos os municípios, vamos dizer assim, que é o carro-chefe, né, da arrecadação do município, é o FPM. E com isso, a gente não tem nenhuma noção o que vai acontecer com o FPM a partir de 2026, por causa que o imposto de renda, o FPM é formado pelo imposto de renda, o IPI e o IPI exportação. Então é o seguinte, eles estão mexendo nas alíquotas do imposto de renda, que foi garantido agora para 2026, né? Que até R$5.000 vai ser isento de imposto de renda. Agora, a gente não sabe ainda o que isso vai refletir na arrecadação municipal.
nós não temos ainda nenhuma orientação, ninguém sabe dizer nada a respeito do que vai acontecer com a distribuição do FPM a partir de 2026, por causa dessa isenção que o governo já propôs, né? E parece que já está decidido para 2026, que vai isentar essa faixa de quem ganha de 0 a 5 mil reais. Vocês podem imaginar que eu acho que, sei não, uma impressão que eu tenho, isso deve representar em torno de 60% da população brasileira. Eu acredito que em torno de 60% da população brasileira está nessa faixa de 0 a 5 mil reais. Então, assim, a gente não sabe, sinceramente, o que vai acontecer com o repasse do FPM, que é a grande carro-chefe da arrecadação municipal, principalmente de uma cidade menores habitantes, né? Então, vamos citar aqui, por exemplo, Doresópolis, Vargem Bonita, que vive 90% do FPM. Nós não sabemos o que vai acontecer. Isso também vai refletir muito em Piuí, porque você imagina bem, você vai pegar uma arrecadação de 60%. Eu não tenho uma estimativa, não, mas eu acredito que seja em torno de 60% da população brasileira está nessa faixa de salarial. Então, assim, a gente não tem ainda, nós estamos estipulando essa meta de previsão de receita aumentando para 210 milhões, mas, assim, é uma coisa ainda que está muito cedo para a gente saber o que vai acontecer em relação a isso. Então, assim, é uma preocupação muito grande de todos os municípios com relação a essa distribuição aí. E aí, com isso também vai ser criado o IVA, né? Que vai incluir o ISS, que vai, por exemplo, o ISS é uma grande arrecadação. O ISS, ele representa, por exemplo, em Piuí, uma grande parte da arrecadação. E de acordo com o IVA, ele vai ser recolhido por imposto para o governo federal para depois retornar esse imposto. Nós não sabemos, por exemplo, o imposto que se arrecada dentro do município hoje, que é o ICMS, que é uma grande parcela, o ISS, se vai ser recolhido aqui, se vai ser recolhido para o governo federal para depois repassar, que nós não sabemos ainda como vai ser essa fatia. Hoje, por exemplo, é grande, é pequeno, mas o ISS do Simples Nacional, ele é recolhido para a União e a União que distribui para os municípios. Então, assim, é muito preocupante essa situação da aprovação do orçamento para 2026. Apesar de a gente saber que o governo, não só o governo federal, estadual, municipal, ele não pode abrir mão de receita. Se ele está abrindo mão da receita do imposto de renda de 0 a 5 mil reais, ele tem que ter uma outra receita para compensar essa perda. Mas, assim, não temos posição nenhuma ainda do que vai acontecer com essa compensação. Eles estão falando em criar um imposto de grande fortuna, mas, assim, é só mesmo no papel, ainda não tem nada concreto, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que preocupar, porque você sabe que a despesa do município não vai reduzir. Isso aí, a tendência é ela aumentar. Mas a receita, nós corremos um grande risco aí que isso possa acontecer a partir de 2026, tá certo? No mais, com relação à lei de diretrizes, igual eu disse para vocês, o principal parte contábil na lei de diretrizes é as prioridades. Só que essas prioridades vão ser apresentadas junto com o orçamento que vai vir contido no PPA 2026 a 29, que desse PPA nós vamos tirar aquelas prioridades para 2026.
Então, o pessoal até costuma falar que essa lei de diretriz nesse ano é um pato manco, porque, na verdade, ela vem ser uma peça principal, que é as prioridades para 2026. Mas não tem, como o PPA encerra esse ano, a gente não tem ainda o plano de governo de 2006 a 2029, né, para ser contido nessa peça orçamentária. Então, assim, o de destaque que a gente tem para passar para vocês, com relação à lei de diretriz, é exatamente isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, e com relação às projeções para as entidades, eu até pedi ao doutor Paulo que o Davi acompanhasse também, porque é uma das grandes cobrança, né, vamos dizer assim, da população com relação às entidades. Então, aí, como isso aí já não é parte da contábil orçamentário, aí eu pedi que ele mandasse o Davi, junto com a gente aqui, para esclarecer se já tem alguma meta, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Vilmar, obrigado, viu, pelo momento, mas neste momento eu vou passar a palavra ao doutor Davi para estar explanando para nós aqui. Obrigado. Oi, boa noite a todos da mesa, boa noite ao presidente, Zé Wellington, pessoa da qual estendo os cumprimentos aos demais integrantes, os demais vereadores aqui dessa colenda mesa, dessa digníssima mesa, né, só amigos e parceiros. Estendo também os cumprimentos aos servidores aqui da Casa Legislativa, a todo o público aqui presente, ao público que nos assiste. Uma boa noite a todos. Conforme foi trazido pelo Vilmar, é uma lei de diretrizes orçamentárias, para estabelecer as diretrizes do orçamento para o ano de 2026. E, com muita maestria, o Vilmar trouxe para a gente a preocupação do orçamento para 2026, essa questão do FPM, que é importante a gente ressaltar e considerar também. Mas, ademais, o município ele apresentou as diretrizes a serem estabelecidas e trazidas no decorrer desse ano, para que ele venha a se materializar através da lei orçamentária. E estamos aqui hoje com ouvidos para ouvir essa Casa Legislativa, todos os representantes, para a gente poder estar trabalhando em conjunto, aí, como sempre foi feito. Muito obrigado a todos, forte abraço. Obrigado, doutor Davi. Deixo a palavra aberta aos vereadores e os demais presentes para suas manifestações. Fiquem à vontade. Senhoras e senhores, boa noite. Eu já tinha até feito uma pergunta aqui, Davi, se tinha, eu vejo aqui alguns representantes de entidades, se havia alguma informação ou novidade para eles. E, infelizmente, nós estamos vendo aí, por ser um primeiro ano de mandato, um ano atípico, até mesmo para proposição do plano plurianual, das diretrizes e até mesmo da LOA. Mas, ou seja, ainda me parece que é uma incógnita, até mesmo o orçamento, tendo em vista essa revisão aí tributária e quanto ao Fundo de Participação Municipal. Eu gostaria de fazer duas perguntas aqui ao Vilmar, uma até para questão de conhecimento, Vilmar. O imposto de renda que nós recolhemos, vem todo ele para o município? Como é que está hoje a questão do recolhimento do imposto de renda? Fernando, o imposto de renda que se arrecada no próprio município, vamos dizer, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, retém o imposto de renda de cada um de vocês e dos servidores, certo? Esse imposto de renda, a Câmara transfere mensalmente para a Prefeitura, né? E esse imposto já fica aqui, tá certo? Por exemplo, o imposto de renda que a gente arrecada sobre as obras municipais, tudo isso, por uma decisão judicial
me parece que foi 2023, não lembro, e a maioria desse imposto era recolhido para a União e depois voltava. Aí, a partir dessa decisão do Supremo, esse imposto que se arrecada no próprio município já fica aqui. O imposto de renda que a gente desconta dos servidores no município, no SAAI, na Câmara, tudo já fica aqui. Agora, o restante que se recolhe do imposto de renda e o IPI, aí é repassado para os municípios de acordo com o censo habitacional, né? Aí tem aquela população até 10 mil habitantes, é 0,8%, de 10 a 20 é 1% da arrecadação, e isso vai gradativamente. Então, isso é estabelecido pelo Tesouro Nacional. Agora, com a criação do IVA, nós não sabemos como que vai ser esse critério, nem se esse imposto que recolhe aqui, que já desconta na fonte, se já vai ficar no município ou se vai ter que recolher para depois voltar de acordo com os critérios do STN. Entendeu? Porque hoje o município já arrecada uma parcela grande do imposto de renda, entendeu? Porque antes não. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da autarquia, o SAAI. Ele recolhia para a União depois que ele voltava de acordo com o número de habitantes. Com esse IVA que vem agora, que vai unificar todos esses impostos, a gente não sabe ainda o critério, como que vai ser utilizado para a distribuição. Nem se esse próprio, que é na fonte, vai continuar ficando aqui. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito que ainda tem que ser estudado, regulamentado, né? Para a gente determinar, inclusive, que isso vai ser a partir de 2026. Então, assim, uma coisa muito... Teve um congresso em Belo Horizonte, não sei se você participou, ninguém sabia dar explicação nenhuma. Inclusive, falaram lá que vai modificar sobre essa distribuição, que os municípios menores vão ter um a mais aí, um percentual a mais para compensação de alguma perda. Mas, assim, está muito no escuro ainda, ninguém sabe como que vai ser essa distribuição ainda não. Eu gostaria que o Davi colocasse um pouquinho para nós aí. Estão faltando 3 dias para fecharmos os nossos impostos de renda. Então, a maioria de nós ainda temos que pagar ainda para o imposto de renda. Então, eu gostaria de ouvir aqui do Davi um convite, né, até mesmo conclamar a comunidade, os vereadores que ainda não fizeram a sua prestação do imposto de renda, para que faça a destinação para o FIA e para o fundo do idoso também. Então, deixo com você o convite, a conclamação para aqueles que ainda não fizeram o pagamento ou entregar seu imposto de renda, possa fazer destinação de 6% para o FIA e também para os idosos. Perfeitamente, Fernando. É uma questão muito importante que o terceiro setor ele tem usado como uma fonte alternativa de receita, né? Então, bem, dentro do ano corrente, do ano base, 2025, digamos assim, com o encerramento do imposto de renda a ser declarado do ano base 2024, inicia-se o ano de arrecadação 2025. Nesse período, que vai ser de 1º de junho até 31/12, do valor do imposto devido, você pode distribuir, 6%, 3% para o fundo da pessoa idosa e 3% para a criança e adolescente. Durante o ano da declaração, que é esse ano 2025, de janeiro até 31 de maio, você só pode destinar 3% desse valor. Aí, desse valor, você destina ou para a pessoa idosa, para o fundo da pessoa idosa, ou para a criança e adolescente. É importante a sociedade saber dessa questão, né, João Marcos? Porque é uma fonte alternativa da sociedade civil captar recursos e tentar custear a sua atividade, né? O poder público, muitas vezes, ele não vai ter o recurso suficiente para custear todos esses projetos, mas eles têm no FIA, na campanha de arrecadação, onde todos, né, a maioria
consegue fazer essa declaração do imposto de renda em tempo hábil, destinar dentro do valor devido essa porcentagem para essas entidades que tanto precisam, né? Nós temos aqui no nosso município aproximadamente 22, 23 entidades que trabalham com muito afinco nessa política social, na política social principalmente da criança e adolescente, da pessoa idosa, que são políticas carentes, né? E que precisa de um respaldo maior da nossa sociedade, e nós temos como contribuir através da declaração do imposto de renda. Se for feita até 31 de dezembro, são 6%, ou 6% para o conselho para o fundo da pessoa idosa, ou 6% para criança e adolescente. Ou você pode partir, 3 para cada um. Mas entre janeiro e maio, o ano que seria o período da declaração, seria somente 3%. Você teria que escolher ou para pessoa idosa ou para criança e adolescente. Ok. Agora, Vilmar, só uma pergunta aqui. Qual a participação das secretarias para a elaboração do PPA, da LDO e da LOA? Em nosso município, como é que funciona hoje a participação das secretarias na elaboração desses? Fernando, eu vou dizer para você que a participação, eu posso falar? é mínimo, entendeu? Porque isso fica a cargo mesmo só da contabilidade, a destinação desses recursos. Porque, e também, lógico, né, ao gestor, né, o Dr. Paulo, ele participa nessa elaboração com aquelas ações novas, com os recursos novos, que ele já tem pelo menos uma minuta de um contrato, que aí é passado para a gente incluir na peça orçamentária e destinar a despesa onde vai ser aplicado. Mas com relação à programação orçamentária, é muito pouco, basicamente 90% feito pela contabilidade, e a gente toma como base o seguinte: você pega uma média de despesas daquelas secretarias, do custeio, né, daquela secretaria, a gente já destina. Agora, com relação aos investimentos, aí fica a cargo o prefeito, passa para a gente o plano de cargos, o plano de trabalho, o plano de governo dele, aquilo que ele se pretende fazer naquele exercício para a gente incluir na peça financeira. Mas isso deve, com certeza, ter um diálogo dele com o secretário, que passa para ele, e ele vai passando para a gente incluir na peça orçamentária. Certo? Deixo a palavra aberta aos cidadãos presentes, que quiser fazer uso da palavra. Está aberto. Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet. Agradeço ao Vilmar, agradeço ao Dr. Davi. Neste momento, retorno à condução dos trabalhos o senhor presidente da Câmara, meu amigo Zé Wellington da Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a 21ª sessão ordinária, que ocorrerá a seguir. Boa noite a todos.